A Rádio Justiça apresenta Defenda seus direitos. Olá, muito boa tarde. Agora em Brasília, 1h está no ar mais uma edição do programa Defenda seus direitos. Aqui onde você fica informado sobre as principais notícias e decisões judiciais que envolvam as relações de consumo. Eu sou Liana Gomes e fico com você durante a próxima meia hora e no programa de hoje você confere. Cuidados que o consumidor deve ter ao fazer compras online em sites internacionais. Defenda seus direitos. E a gente fala hoje no programa sobre compras em sites internacionais. Em 2016, mais de 21 milhões de brasileiros compraram em sites internacionais. É o que aponta a 35ª edição do relatório bianual Web Shoppers. E se em 2015, 54% dos consumidores afirmaram ter comprado em sites internacionais, em 2016, mesmo com um cenário cambial não muito favorável, onde a cotação do dólar ultrapassou a casa dos R$4 nos primeiros meses do ano, o quadro se manteve estável e esse número de consumidores que compraram pela internet em sites internacionais alcançou 53%. Segundo os dados, o fator determinante para o crescimento do faturamento das compras em sites internacionais em 2016 foi o aumento do número de consumidores. Em compensação, caiu a frequência da média de compras por consumidor, passando de 3,8 para 3,7. Por outro lado, o gasto individual dos compradores permaneceu estável, registrando $35. De acordo com o relatório, os sites chineses como o AliExpress.com ainda dominam a preferência dos compradores online, 45%. Já o Amazon, que deteve 40% das preferências, ficou em segundo lugar e ultrapassou o eBay, que manteve a porcentagem de 26%. O único site que apresentou aumento em relação ao ano anterior na preferência do consumidor foi a Apple Internacional, que alcançou 10%. E entre as categorias mais compradas em sites internacionais por consumidores brasileiros, podemos destacar o eletrônico, informática, moda e acessórios e telefonia e celulares. Entrevista. Pois é, o AliExpress, a Amazon e a eBay estão entre os principais sites internacionais que atraem compradores brasileiros. E com grande oferta de produtos e preços geralmente atraentes, esses e outros sites de compra ganham consumidores dia após dia. No entanto, o processo de entrega dos produtos e a legislação sobre importação, principalmente os impostos, podem reduzir algumas vantagens ao consumidor. Portanto, é preciso tomar alguns cuidados antes de fazer uma compra. E para falar sobre os cuidados, então, que o consumidor deve ter ao comprar em sites online internacionais, a gente recebe agora no programa a participação do Dr. Bruno Borges, ele que é advogado e especialista em direito do consumidor. Dr. Bruno Borges, primeiramente quero agradecer aqui a sua participação mais uma vez no Defenda Seus Direitos. Juliana, eu que agradeço o seu convite e um abraço para os ouvintes da Rádio Justiça. Bom, Dr. Bruno Borges, e hoje a gente traz aqui na rádio esse assunto que é compras em sites internacionais, porque cada vez mais cresce o número de consumidores que acaba comprando mercadorias em sites internacionais. A gente tem alguns bem famosos, o AliExpress, Amazon, enfim, temos vários e é crescente mesmo, pesquisas já indicam que consumidores brasileiros buscam produtos em sites fora, que são alocados fora do país. E quais são os principais cuidados que os consumidores devem ter, Dr. Bruno Borges? Eu imagino que sempre deve haver ali uma pesquisa prévia para ver se o site é de fato de confiança, né? Correto, Liana. Sempre que um consumidor ele for querer adquirir algum produto de um site, principalmente de um site que não tem representação no país, no Brasil, e por ser um site estrangeiro, ele precisa ter em mente que é uma compra internacional, certo? Então, é uma compra internacional que vai se sujeitar às regras do direito local onde está alocada
essa empresa, e embora o Código de Defesa do Consumidor ele tenha soberania no território nacional, se de fato essa empresa estrangeira não tiver nenhum tipo de representatividade no país, se por acaso o consumidor tiver algum problema na aquisição desse produto, certamente ele vai ter mais dificuldade de demandar contra essa empresa. Então, você tem razão. Primeiro, em verificar a idoneidade da empresa, se é um site reconhecido, notoriamente reconhecido no atendimento dos seus consumidores, e também, sempre que possível, verificar se existe alguma representatividade no país de origem, no país onde você reside, para que, eventualmente, se houver uma garantia internacional, algumas empresas fornecem garantia mundial, certo? E se essa garantia mundial pode ser aplicada no caso desse produto que o consumidor veio adquirir. Perfeito. Bom, são muitas questões mesmo que devem ser levadas em consideração, não somente o preço, né, Dr. Bruno Borges, que talvez possa sair ali vantajoso, mas se a gente levar em consideração outras questões, talvez o consumidor possa repensar. Também há, por exemplo, algumas taxas cobradas sobre importação. Dr. Bruno Borges, é normal isso? Sim, todo produto que você importa, ele está sujeito a uma tributação. Em princípio, valores até $50 são isentos, mas essa isenção ela só vai ser aplicada quando for uma pessoa física adquirindo de pessoa física, né? Ou seja, eu estou adquirindo um produto de uma outra pessoa que está vendendo no exterior, e não é uma venda puramente comercial, ou seja, não é uma venda entre fornecedores, etc. É uma venda que no Brasil a gente chama de uma venda civil, uma venda que não é uma venda de consumo, de mercado de consumo puro. Né? Então existem sites, por exemplo, internacionais, que até disponibilizam, né, o espaço para que outras pessoas físicas, certo? Outras pessoas naturais exponham os seus produtos para que outras pessoas adquiram. Então, até $50 você não teria nenhum tipo de problema. Acima disso, vai incidir a tributação. É lógico que a Receita ela vai verificar se de fato vai incidir ou não. E eu já vi muitas situações de consumidores que adquirem o produto acima do valor de isenção, e esse produto ele fica retido, né, pelo governo, na própria agência dos Correios, aguardando o pagamento do tributo por parte do consumidor, que muitas vezes nem sabe ou alega desconhecimento. É verdade, muita gente realmente acaba não sabendo dessas questões. Agora, outro ponto importante, doutor Bruno, é a questão da entrega. Às vezes demora, o prazo é bem longo mesmo para se entregar o produto, mas o pior do que demorar muito para receber o produto é quando ele não chega, né? Quando ele acaba sendo extraviado. Há muitos problemas relacionados a esse ponto, doutor Bruno Borges. Como a compra é feita em site internacional, há grande chance de extravio, ou hoje podemos dizer que essas relações já estão bem consolidadas e não há muito esse tipo de problema? Bom, ainda existe situações em que o consumidor adquire o produto e o produto demora mais do que o previsto, né? Então a remessa acaba demorando um pouco. Quando você vai fazer uma compra no Brasil, muitas vezes você tem uma estimativa de tempo e essa estimativa ela não é cumprida. Imagine então uma compra vinda do exterior, e muitas vezes você utiliza, como eu falei, o espaço daquele site para comprar de um consumidor. Então muitas vezes você compra de uma empresa que tem um site que hospeda uma pessoa que vende um produto da China. Então você compra de um site que tem hospedagem nos Estados Unidos, mas a pessoa que está vendendo e utilizando, né, aquele marketplace, ele mora na China. Então quando a compra é feita nesse espaço virtual, ainda que seja feita de forma segura e o fornecedor desse produto vá fazer a remessa, muitas vezes demora muito mais do que eventualmente o consumidor pode imaginar. Sim, ainda existem esses problemas, mas empresas já de grande porte, empresas grandes, elas possuem mecanismos para
para minorar esse tipo de prejuízo, eventual prejuízo que o consumidor possa ter, fiscalizando essas pessoas que utilizam desse marketplace de má fé, ou pessoas que utilizam desses espaços virtuais para poder aplicar golpes ou mesmo não cumprir o que ele promete na hora de anunciar o produto. Então, os grandes fornecedores, eles já estão mais vacinados, digamos assim, em relação a esse tipo de comportamento, mas o risco acaba existindo. Então, cabe ao consumidor verificar se aquele espaço virtual, aquela empresa, ela dá algum tipo de garantia, ou para você comprar com garantia, qual que é o procedimento. Algumas empresas cobram um valor adicional, uma espécie de um seguro para garantir. Então, muitas vezes, dependendo do valor envolvido, vale a pena você pagar o seguro para ter pelo menos a garantia do seu valor despendido de volta, caso o produto não chegue. Perfeito. Bom, doutor Bruno Borges, e se acontece um problema relativamente sério envolvendo essa relação do consumidor aqui no Brasil com uma empresa, um site, um portal no exterior? O que ele pode fazer? Ele pode ir nos órgãos de defesa do consumidor aqui mesmo no Brasil? Como é que seria uma possível resolução de um problema que não tenha dado certo de ser resolvido administrativamente com o portal? Como que o consumidor pode ali ter algum direito garantido, resguardado? A primeira coisa que ele deve fazer em relação a esse atendimento, ou esse não atendimento em relação ao produto, é entrar em contato com o próprio site, com o próprio espaço virtual e tentar uma solução, explicar o problema e procurar dentro dos meios que o próprio fornecedor dispõe e solucionar o seu problema. Aí sim, solucionando esse problema, ótimo, não vai precisar procurar um órgão de proteção e defesa do consumidor, não vai precisar entrar com uma ação judicial, etc. E é mais fácil porque é uma empresa que não tem sede no país. Agora, se de fato for uma empresa que não tem sede no país, não tem representatividade no país, vai ficar muito mais difícil para o consumidor exigir algum direito, porque ele até pode, em tese, Uliana, processar um fornecedor internacional. Ele até tem meios para fazer isso. Ele até pode entrar com uma ação aqui no Brasil e o Poder Judiciário, em contato com o Poder Judiciário do outro país, demandar. Mas é muito custoso, isso é muito caro. Então acaba sendo inviável para a maioria quase que absoluta dos consumidores. Então, se não houver representatividade, a recomendação é: tente contato direto com esse fornecedor, insista e tente encontrar uma solução. Agora, se houver representatividade no Brasil, aí sim as chances aumentam. Você recomenda de novo, tente primeiro na empresa internacional. Não adianta procurar empresa nacional, sendo a compra feita no exterior. Então, se você comprar numa empresa internacional, comprou, por exemplo, na Amazon dos Estados Unidos, a sua tratativa deve ser com a Amazon dos Estados Unidos. Se eventualmente aí não houve alguma solução, você pode até procurar a representatividade no Brasil, até porque o Código de Defesa do Consumidor ele vai dar essa proteção. Mas eu sempre recomendo, há uma empresa internacional, tente resolver de forma internacional, porque o consumidor não pode esquecer. Quando ele compra, ainda que seja pela internet, Juliana, fora do país, é uma compra internacional. Ele tem que entender isso, que isso é uma compra internacional. Não é porque ele comprou da casa dele que ele vai ter 100% de garantia ou de proteção emanada do Código de Defesa do Consumidor. Com certeza. Bom, doutor Bruno Borges, a gente já está aqui ao final da nossa conversa. Há mais algumas dicas, além dessas, para alguns cuidados necessários aí ao consumidor quando pensar em comprar algum produto pela internet em sites internacionais? Bom, eu vou repetir aquela dica que eu mencionei no começo da entrevista. Sempre pesquisar um pouco em relação ao fornecedor. Grandes fornecedores não costumam dar problema para o consumidor, e se houver algum problema, um grande fornecedor vai, para proteger o seu próprio nome, vai querer atendê-lo. Então, assim, a pesquisa do consumidor em relação a esse fornecedor, isso é importante, ele tem que fazer essa verificação, tem que ter essa cautela e sempre tentar solucionar de forma amigável. Só entrar com uma ação judicial ou procurar os órgãos de proteção e defesa do consumidor se de fato não houver nenhuma solução por parte do fornecedor. E outro detalhe, sempre prestar atenção em golpes, fraudes, e-mails que você recebe,
não envie o dinheiro antes de se certificar de que a compra foi devidamente realizada no site correto, com segurança, um site seguro, né, criptografado. Isso o consumidor ele tem que tomar essas cautelas. Já vi muitos casos de consumidores que recebem e-mails imitando o nome de grandes fornecedores, pedindo dinheiro antes de remeter o produto, por exemplo, indicando links que não existem, e o consumidor, naquela ânsia de comprar, porque o preço é barato, acaba comprando de um fraudador. Se você comprar de um fraudador, aí não tem segurança, Uliana, jurídica para isso. Se você comprar de alguém que te fraudou, nem o fornecedor que teve a sua marca utilizada indevidamente vai ter como indenizar o consumidor, e ele fica no prejuízo. Realmente. Bom, quero agradecer aqui a participação do Dr. Bruno Borges, ele que é advogado e especialista em direito do consumidor, hoje falando conosco sobre alguns cuidados necessários para o consumidor realizar compras de produtos em lojas online internacionais, em lojas online que ficam hospedadas em outros países. Dr. Bruno Borges, muito obrigada mais uma vez pela atenção aqui com a Rádio Justiça e os esclarecimentos e dicas aos nossos ouvintes. Juliana, eu que agradeço bastante o seu convite e deixo aqui novamente meu abraço para os ouvintes da Rádio Justiça. Defenda seus direitos.